A caminho da espiritualidade, a mérito da espiritualidade. Olá, irmãos, tudo bem? Espero que vocês estejam tudo bem nesta manhã de domingo, né? Nesta noite de domingo, desculpa. Eu vim hoje para falar sobre a família, né? A família é uma dádiva de Deus. A família é algo que ela só pode existir na nossa vida para fazer as coisas que faz por misericórdia de Deus. Porque vejam bem, né? Nós somos espíritos endividados. Vamos contextualizar um pouco. Todos nós somos espíritos endividados, né? Nós não nascemos, o espírito não é concebido na barriga da mãe. O espírito, ele já é criado muito antes, né? E para ser um espírito adâmico, do jeito que vocês estão vivendo hoje, né? Cabeça, dois braços, duas pernas, já se passaram alguns bilhões de anos da nossa criação. Então, o espírito, ele também evolui, ele também desenvolve. Ele não tem como você desenvolver um espírito a partir da criação no útero, né? O espírito é criado por primeira vez no útero e daí só tem uma vida de 80, 70, 100 anos. Daí ele morre e vai pro inferno, né? Vai pro purgatório, depois vai pro inferno, vai pro céu, fica cantando lá com os anjinhos, ou fica no purgatório, depois vai pro céu com palmas nas mãos. Essas coisas que foram colocadas no Apocalipse, elas foram deturpadas, elas não foram. Se João viu essas visões desta maneira, ele colocou desta maneira, eu acredito que é para ser interpretado palmas na mão, como vitória, né, de estar junto com Deus. Mas não necessariamente como as pessoas muitas vezes falam, né? Que Deus vai estar sentado num trono, que você vai ver Deus, que você vai ver Jesus à direita, vai ver os anjos, vai ver os anciãos, vai ver os animais, né? Como está lá no Apocalipse. Eu acredito que não é bem assim que vai acontecer, porque nós temos o nosso universo, cada planeta tá ligado a universos paralelos, né? A lugares paralelos, a ambientes paralelos. Esses ambientes paralelos têm vidas, e vidas das mais diferentes possíveis que a gente possa imaginar, mas nem podemos conceber o tipo de vida, como que são essas vidas, né? Mas tem vidas, por exemplo, eu acredito sim que tenha vidas como unicórnio, não necessariamente como unicórnio, mas parecido, né? Porque nós temos as nossas fábulas, nós temos as nossas histórias. As histórias não começaram do nada. Mesma coisa a Bíblia, né? Palmas na mão, o trono de Deus, elas não começaram do nada, elas são escritas, elas vêm. Primeiro elas foram trazidas oralmente, né? Pelas pessoas que muitas vezes não tinham nem como escrever, a linguagem deles era muito obsoleta, muito curta, muito simples. Eles não tinham nem a escrita, então via o conhecimento oral. E nesse conhecimento oral as coisas vão se deturpando, passa de gerações em gerações, as coisas vão mudando. E aí quando você pega ainda mais uma pessoa de uma tribo, um sacerdote, alguém que já tem escrúpulos baixos, né, que gosta de fazer as coisas de acordo com a vontade dele, gosta de mexer e movimentar as coisas para ele se dar bem, aí eles vão mexer nessas histórias e vão cada vez mais deturpá-las. Deturpando essas histórias, elas vão chegando até nós da maneira que nós temos hoje, né? Daí lá sai Saci Pererê, sai Cuca, são histórias lá do sítio Pica-Pau Amarelo, né? São referências, mas essas histórias, essas referências do folclore brasileiro, elas nasceram em algum lugar. Com certeza tinha alguma coisa que talvez não seja nem parecida com esse folclore. Porém, de tanto passar oralmente, ficou Saci Pererê, ficou Cuca, ficou isso, ficou aquilo. E as pessoas foram desacreditando com o passar do tempo, né? Porque ficou uma coisa tão irreal do que foi contado que as pessoas foram desacreditando. Mas nesses universos, nesses mundos paralelos que nós temos ligado a cada planeta, tem muita coisa diferente que a gente nem faz ideia de como são, né? Como é a vida nesses planetas, né? Eu acredito que tipo Avatar, assim, sabe aquele filme Avatar?
fica bem longe do que tem nesses planetas, nessas dimensões paralelas. Não, tem coisas bem diferentes. Mas eu quero falar hoje sobre família, né? Então, para nós falarmos sobre família, eu preciso... Ai, perdão, irmãos. Para mim falar sobre família, eu preciso falar algumas coisas. Como o nosso espírito já é criado há muito tempo no passado, nosso espírito é criado há muito tempo no passado. E como nós estamos vivendo pelo menos há 12 mil anos, né? Porque cada ciclo planetário de planetas de terceira dimensão é de cada 12 mil anos. Ciclos planetários do planeta regenerado ditoso, daí ele não tem ciclos, mas os ciclos é pro bem. Cada vez mais que você vai evoluindo, vai pro bem. Eles não vão acabando a humanidade vai cada vez crescendo mais, se desenvolvendo. Mas ciclos de planetas de terceira dimensão, geralmente eles têm ciclos aí de 12, 30, 50 mil anos, mais ou menos cada ciclo. O nosso ciclo aqui na Terra geralmente é de 12 mil anos, pelo que tem nas histórias, o que as pessoas falam, né, nos canais e tem nos livros. Né? Esses ciclos de 12 em 12 mil anos, a Bíblia também, o Apocalipse fala de ciclos, né? Esses ciclos, se você fazer as contas lá, vai dar mais ou menos 12 mil anos, são os ciclos que tem. Então esses ciclos são ciclos de desenvolvimento do espírito, não ciclos de vida, não ciclos de vida, mas ciclos de desenvolvimento do espírito. Então vem um espírito para cá, para a Terra, porque é um planeta prisão e um manicômio judiciário, né? Porque vem pessoas doentes que cometem as mais atrocidades contra os seus irmãos, né? Suas irmãs. Então vem esses espíritos doentes, eles têm 12 mil anos, 30 mil anos ou 50 mil anos. Aqui, mais ou menos, na Terra, são 12 mil anos, para tentar melhorar, tentar evoluir. Se eles não conseguem evoluir nesses 12 mil anos, é feito um apocalipse, esse apocalipse termina tudo e vem novos espíritos, novos presidiários e assim continua, 12 mil anos. Esses espíritos que passaram 12 mil anos no planeta Terra, se eles não conseguirem evoluir, eles voltam para planetas de terceira dimensão, onde eles vão passar provações mais difíceis. Porque se eles não conseguiram nesse planeta, eles vão passar por planetas cada vez mais baixos, de vibrações mais baixas e com maiores dificuldades, porque se aprende na carne em terceira dimensão através das dificuldades, né? Deus enraiza em nós através das dificuldades as coisas, né? Porque o nosso espírito foi concebido assim, então nós somos assim. Nós temos a centelha de Deus, mas nós fomos concebidos desta maneira. Então nós só aprendemos na dor, até a gente entender que o sofrimento é ruim, né? E a gente começa a aprender no amor. Mas daí é quando nós já estamos lá em nona dimensão, né? Vai ser a última dimensão que nós vamos encarnar. Temos que viver em planetas, né, com corpos densos. Depois da 10ª dimensão, a gente já não vive mais. 10ª dimensão de evolução, a gente já não vive mais em corpos densos. Daí é só em mental superior. Porque nós temos 7 corpos, você vai perdendo até a 9ª dimensão, você vai perdendo o mental inferior, o duplo etérico, o perispírito e o corpo material. Você perde esses corpos e depois você só vive em mental superior. Mental superior, daí búdico e átmico, né? São os corpos que até onde a gente conhece pelos livros, né? Na Terra. Mas com certeza em outros universos, para você evoluir, porque nós temos um universo, mas tem outros universos, né? Então os outros universos com certeza tem mais corpos, né? E cada vez que você vai subindo, você vai se unindo, vai subindo e vai se elevando, e com certeza vai atingindo outros níveis de corpos, né? E cada vez a elevação espiritual é maior, mais perto das coisas celestiais, né? E você faz mais coisas boas, mais coisas da luz, né? Então, os espíritos, o mundo espiritual, ele projeta, né, a família, porque primeiro que você precisa nascer nesse planeta de terceira dimensão, você nasce através de um relacionamento sexual com uma mulher e um homem. Dá-se à luz uma criança, é desta maneira que são tanto os animais, né, todos eles, né? Fora os assexuados, né, que minhoca, tal, ele consegue fazer sozinho, mas os sexuados tem que ser assim. Nós vamos pegar pela maioria, né? Aí você precisa ser desse jeito, então precisa
ter um macho e uma fêmea nos animais, um homem e uma mulher, para se ter um filho, ou se ter um ovo, né? Os passarinhos, tá? Mas precisa ter o encontro de gametas, né? Tanto feminino quanto masculino. Então, como a gente nasce de pais, de pessoas, né? A gente também vive e aprende a conviver com esses pais e com essas mães, nessa família. Você pega os trejeitos do pai e pega os trejeitos da mãe. E sem querer, o mundo espiritual, sem querer não, porque o mundo espiritual já desenvolveu isso, né? Essa união desses gametas, ele vai fazer com que a gente pegue DNA da pai e DNA da mãe. Então a gente vai misturando esses DNAs com o passar do tempo e vai se tornando cada vez melhor na teoria, né? Porque se você for um espírito muito ruim, você vai se unindo com pais ruins, né? E esse DNA teu tende a ficar cada vez pior. O DNA teu ficando cada vez pior, você tende a cada vez mais descer. Você já está numa situação, quando você desencarna ruim, você encarna numa situação ruim e a tendência é cada vez descer mais. Até chegar a um nível que você não aguenta mais, teu espírito não aguenta mais e você por si só pede para evoluir. Pede para passar tanto encarnado como desencarnado. Geralmente essas evoluções, esses pedidos, são mais quando você está desencarnado, né? Você está passando lá no umbral, tá se limpando, está passando dificuldades e daí você vai solicitar o mais íntimo do teu espírito, o mais íntimo da tua alma, você vai solicitar. Você vai fazer as limpezas necessárias e você vai começar a evoluir, vai começar a entrar em famílias cada vez melhores. Então você entrando nessas famílias, você tem família de pai e mãe. Pai e mãe, daí você tem os teus irmãos. Geralmente a espiritualidade maior, a espiritualidade de luz, ela coloca sempre, muitas vezes, espíritos que não são afins. Tem um espírito bom no meio da família para tentar unir a família, tem os espíritos que estão na família que não são muito bons, que já tiveram brigas, já tiveram desentendimentos em outras reencarnações, já se mataram, já fizeram coisas ruins, né? E daí você nasce numa família com sanguinidade que nós temos aqui na Terra, e através das religiões, né, católica, que é muito bonita, evangélica é muito bonita, a espírita e as candomblé e as outras, né, que são muito bonitas, as religiões verdadeiras, né, que são passadas por espíritos verdadeiros, né, por anjos verdadeiros, né, não aqueles padres que deturpam, os pastores que deturpam, os dirigentes espíritas que deturpam, né, que são movimentados por magos negros pelas trevas, né, estão lá na luz, estão dentro de uma organização, mas são trevosos, né? Puxam aquela organização para o mal. Daí eu não estou falando desse. Eu estou falando dos irmãos que puxam essas organizações que são da luz e puxam ela para cima. Então nós temos que agradecer também a essas instituições, porque elas colocam que a família é importante, principalmente o evangélico, principalmente a igreja católica, né? A família é muito importante, as raízes são muito importantes. Então se eles colocam que a família é muito importante, as raízes são muito importantes, e nós temos uma vivência católica evangélica, então a tendência é que nós se unamos, né? Então você tem o teu irmão que faz alguma coisa para você e você está sempre perdoando o irmão, porque é teu irmão, né? Muitas vezes as pessoas falam, eu vou perdoar porque você é meu irmão, né? Eu vou perdoar porque você é meu filho, eu vou perdoar porque você é meu pai, mas se não fosse eu não ia perdoar. Então muitas vezes quando está muito exacerbado essas relações, acontece isso. Mais uma vez, a espiritualidade maior na sua sabedoria, né? Deus na sua sabedoria coloca essa inteligência, né, nas pessoas para que desde criança elas já sejam passadas por esses tipos de ensinamentos. E elas vão se segurando, porque existem na família os espíritos que eles não são afins. Eles vêm como pai, como mãe, como filho, como irmãos, né, como primos. Eles são espíritos que não se dão, não se gostam, não tem energia boa quando eles estão juntos, né? Não é legal quando eles estão juntos, a vontade de brigar, a vontade de desentendimento é muito grande. Por quê? Porque no passado foram feitos por eles dois muita coisa ruim, os dois eram inimigos, né? Pode ser que sejam até inimigos mortais. Mas pela graça de Deus, como nós nascemos, né, nesta terceira dimensão, sem nenhuma memória do nosso passado, e com os ensinamentos da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, da raiz, da família, todo mundo junto, a tendência das pessoas se perdoarem e se conviver. Existem famílias que
O pai desencarna, a mãe desencarna, morre, né? O filho morre e não se perdoa, né? Mas a maioria, vamos colocar em mais de 80% da família vai se perdoar. Seria 20% mais ou menos que não se perdoam, né? Então o resto desses 20% muitas vezes não se perdoam, sai com muita mágoa do planeta, mas não faz mal, reencarna de novo, tem a outra, nasce na mesma família, em outra família, com os mesmos espíritos, mas em outra família, num papel diferente, né? O que é filho vira pai, o que é pai vira mãe, e assim, né? O que é irmão vira primo, ou prima, e acabam se entendendo e acabam se desenvolvendo com o passar dos anos, né? E tudo vai evoluindo, é uma evolução, né? A família ajuda muito na evolução espiritual, né? Ao perdão dos espíritos. Então a família é uma coisa muito maravilhosa, dado por Deus, né? Dado pelos espíritos superiores quando eles foram, né? Desenvolvendo essa humanidade, dando luz para essa humanidade nesses 12 mil anos que nós vivemos, que quando acabou a Atlântida, né? Que se afundou, caiu um meteoro, afundou a Atlântida, afundou o continente de Ur. E daí veio esse nosso continente que nós estamos vivendo hoje, né? Provavelmente esse mundo, os mundos espíritos, vai novamente aflorar, né? Vai voltar a Atlântida, né? Mas provavelmente tem que ser algum meteoro, alguma coisa grande de novo, né? Para poder baixar esses continentes que estavam no fundo do mar e levantar a Atlântida, né? Porque não vai caber todo mundo junto, né? A não ser que a Terra se torne Pangeia, como diz os estudiosos lá atrás, né? Fiquem todo o continente fique junto, ele não fique separado, né? Talvez no futuro seja alguma coisa assim, mas ninguém sabe por enquanto, né? Nem a espiritualidade ela está trabalhando em cima disso, né? Por mais que os espíritos de luz, né? Deus já sabe tudo. Quando ele cria um espírito, Deus já sabe tudo que ele vai ser nos zilhões de anos que ele vai viver. E tem espíritos mais desenvolvidos que sabem até um certo ponto. Então eles, pelo que os espíritos encarnados nesse planeta Terra estão pensando, estão desenvolvendo, estão fazendo, porque existe uma memória coletiva, concorda? Existe uma memória coletiva, por mais que cada um pense de um jeito, mas existe uma memória coletiva. Existe um sentimento coletivo, existe uma certa direção coletiva que os seres humanos encarnados estão indo. Existe um certo bem que a coletividade está fazendo, e existe um certo mal que essa coletividade está fazendo. O certo mal que a coletividade estava fazendo, ela está sendo acabada, está acabando porque nós estamos passando para a quinta dimensão. Então tudo que era de terceira dimensão vai se acabar. Só que, claro, né, não vai acabar já. Pelo menos até 2500, né, para ter ainda, continuar nesse ritmo do jeito que está. E depois de 2.500 a 3.000 para acelerar as coisas. Agora se vai vir tsunami, vai vir terremoto, vai vir isso, vai vir aquilo, a gente não sabe. Porque tudo é elástico no futuro, né? Tudo é elástico, nada é preso. Dependendo das escolhas que são feitas aqui no mundo material, no mundo espiritual, é assim que vai ser, assim que os planetas, né? Os mundos paralelos dos universos que nós temos nesse universo maior aqui dentro vão acabar se desenvolvendo, porque nós estamos, a espiritualidade maior nos informa que nós estamos todos interligados, né? Então se nós estamos todos interligados, então tudo que a gente faz vai de uma certa forma interferir em tudo. Aí, como eu falei para vocês, tem aquela memória coletiva, tem aquele sentimento coletivo, que por mais que eu penso assim, por exemplo, assim, eu penso na luz, eu quero as coisas boas, mas a coletividade, os seres humanos do planeta, o que eles pensam? Eles estão pensando mais em futebol, em mais se divertir, em mais beber, em mais luxúria, em mais as coisas materiais, ou eles estão pensando em mais em coisas espirituais? Eu acredito que, por enquanto, a maioria do pessoal ainda está pensando em coisas materiais, em todas as formas, né, erradas de se viver, né, que são contra as leis de Deus. Por isso que o mundo ainda está andando dessa forma, por isso que ainda tem guerra, que nem lá na Ucrânia tem guerra. Os presidentes estão fazendo guerra de tudo quanto é jeito, né? Eles não pensam no amor, eles não pensam em ajudar as pessoas que estão passando fome, eles não pensam em fazer casa para as pessoas que estão passando fome, eles só pensam na arrogância, na ignorância, né?
Eles pensam em se dar bem. E hoje a gente tem, infelizmente, que é um pensamento coletivo, né, de todos os presidentes do mundo, no sentido de que só eles querem se dar bem. Eles nem ligam mais para a população do país deles, né? Eles nem ligam mais. Eles só pensam neles e nos asseclas que estão perto deles, próximos a eles. E isso acontece em todo governo, em todas as repartições públicas, né? Você não tem uma repartição pública que ela quer as coisas boas, que quer as coisas do bem. Pode ter até lá uma sessão com algumas pessoas que querem fazer uma reforma, querem melhorar alguma coisa, mas a grandiosidade dessas instituições governamentais quer viver para eles, quer ter para eles e quer que o resto do planeta se exploda. Dá para nós vermos aí no nosso sistema de saúde, né? Como é que está. Então o dinheiro que tem eles pegam para eles desviam, eles não investem. Né? Olha a infraestrutura que nós temos, né? Olha o jeito que está tudo caro, né? Olha os animais sofrendo na rua, né? Os animais passando, sofrendo com doença. Você acha, irmão, que se eles quisessem não acabava tudo isso? Pegava todos esses cachorros, esses animais que estão sofrendo, os gatos, todos os animais do mundo, aqueles animais que estão lá no deserto, que não tem água, eles com essa tecnologia que eles têm hoje, eles podiam fazer tudo de bom, se eles se unissem para o bem. Mas como são demônios encarnados, eles se unem para fazer o mal. Porque eles estão vibrando ainda nessa mente coletiva do mal reptiliano, porque os espíritos que vieram para cá, né, nesses 12 mil anos, tinham essa memória reptiliana de Orion e tal, porque eles eram répteis, a forma do corpo deles lá era ou dos nossos corpos, né, eu também posso ter sido um réptil, eram mais réptil, só que por ser réptil, não quer dizer nada, né? Porque é um espírito de luz também, só que o que só pensavam neles, teve destruição do planeta, teve guerras, teve isso, teve aquilo, por isso que eles vieram para cá nesses 12 mil anos, nós, né, que estamos aqui. Tem espírito de outros planetas? Tem, mas tem espírito também desses reptilianos da guerra de Orion que aconteceu, no braço de Orion. E esse braço de Orion, os seres que estavam lá, eles são os seres reptilianos, né, com esse tipo de memória. Claro que os seres que ficaram lá no braço de Orion hoje os reptilianos, eles estão vibrando na luz, né? Quem não vibrava na luz veio para aqui, para a Terra, né? Deve ter ido para algum outro planeta. Os mais ruins, né? Mas os mais ruins, os mais tenebrosos vieram aqui para a Terra. Vejam o que o ser humano é capaz de fazer, né, com o seu próximo. Vide, né? Liga a televisão, veja nas redes sociais o que cada um consegue fazer, ou individual ou em grupo. Então o grupo tende, ainda nessa memória coletiva, tende a fazer as coisas ruins, não tende a fazer as coisas boas. Ninguém quer saber do bem, ninguém quer saber do amor, ninguém quer proteger as florestas, o governo, né, os governos, porque são corruptos, são demoníacos, né? Se uniram aos magos negros, se uniram a entes trevosos, né? E esses trevosos, o que eles querem? Eles querem destruição, eles querem o egoísmo, eles querem um negócio só para eles querem indiferença, eles querem tudo que é para eles, né? Individual. Sempre querem o bom, querem estar lá dormindo bem, tomando uísque, tomando bebidas alcoólicas das melhores, né? Convivendo com as pessoas das melhores, pegando as mulheres desse círculo, pegando homens dos melhores, os homens pegando as mulheres dos melhores, e sexo e um monte de coisa desregrada. E isso faz com que essa memória coletiva vá para que lado? Vá para o lado da inconsciência. Inconsciência, vamos colocar no conceito que inconsciência é tudo aquilo que não quer seguir as leis de Deus, as leis universais, ou as leis universais do amor, né? Eles só querem seguir as leis universais da tristeza, do choro, do ranger de dente, porque é isso que as pessoas vão ter, né? Quando não querem aceitar as coisas de Deus, elas caem para esse lado. Então, vamos voltar à família, né? Quando você tem essa família, então, essa família é muito importante. Por essa família ser muito importante, o pai, a mãe e os filhos serem muito importantes, porque elas resgatam muito o espírito. Muitos espíritos que estavam em brigas durante milênios, né, acabam se perdoando, né? Acabam se amando, acabam querendo o bem um do outro, né? Depois, na erraticidade, quando eles desencarnam,
provavelmente eles são apresentados, mas daí essa vida, cada um se conheceu, cada um fez as coisas certas, né? E a mesma coisa quando uma pessoa adota uma criança, né? As famílias adotam uma criança e tiram essa criança de um local. Essa criança já vai para um instituto, né, do governo, já é tirada de pais e mães muito complicados, vamos falar assim, espiritualmente, né, que só pensam as coisas ruins. Vai para certas instituições, essas instituições, né, colocam dentro de famílias, né, boas, né, muitas vezes. Claro que muitas vezes caem em famílias ruins, não tem o que fazer, né, porque somos espíritos, né. Mas a maioria cai em famílias boas, e essas famílias boas acabam fazendo com que esse espírito, que poderia ser um espírito que tinha descambado para o lado ruim, drogas, né, e fazer as coisas do mal, ele acaba fazendo as coisas do bem. Ele cai numa família que é muito católica, muito evangélica, tem raízes, né, e vão ensinando as coisas do bem, as coisas do amor, e essa criança vai crescendo e vai melhorando. Pode ser que nesse primeiro estágio ela não fique totalmente boa como os pais queriam, né? Mas isso que os pais fizeram nessa encarnação vai ajudar muito essas crianças a se desenvolver positivamente. Essa criança vai desencarnar, vai morrer, vai desencarnar, vai para um mundo espiritual, só que ela já vai para um lugar melhor, né? Por mais que ela vá para um umbral ou para o inferno, como você quer dizer, ela já vai para um local mais fácil, não um local tão pesado, né? Não precisa fazer limpeza tão pesada nela. Então, e ela não vai ficar tanto tempo nesse local, ela vai ser novamente amparada pelo mundo espiritual, vai para um pronto-socorro, vai para um hospital, um astral, vai para uma colônia, e ela pode ter até a sua encarnação projetada e programada por ela mesma, as próximas, né? E assim ela vai, projeta e programa, e ela vai conseguindo evoluir, o espírito vai conseguindo evoluir cada vez mais nesse sentido. Então é muito importante a família, como diz a Igreja Católica, né? Eles batem muito isso. A família é o seio, né, de tudo, né? A família é o seio de tudo. O pai, a mãe, ou não vamos falar só pai e mãe, né, mas muitas vezes se une dois homens, duas mulheres, mas são espíritos de luz, espíritos muito bons, espíritos que querem tudo de bom, que muitas vezes adotam as crianças, mas, sabe, trazem para o lado bom, trazem para o lado magnífico. São pessoas que têm uma espiritualidade maior, que não importa qual centro, qual seja a espiritualidade que segue, né? Mas faz a reforma íntima, faz as coisas verdadeiras, né? Puxa essa criança para o lado bom. Então essa criança também vai ser bem, não só pai e mãe, mas duas mães, dois pais, vamos falar assim, né? Também existe esse lado também, é muito magnífico, né? Porque cada um escolhe, Deus não faz secção, né? Deus não é só por causa que é dois homens, duas mulheres que vão para o inferno, que a Igreja Católica falava antigamente. Isso é mentira, né? Isso é pregado. Essas coisas que foram colocadas por agentes, né, que estavam na Igreja Católica, Igreja Evangélica trevosa, né, que foram colocadas na Bíblia. Que os espíritos que podem ser afins, né, dois homens, duas mulheres que convivem junto, vão para o inferno. Isso é mentira. Isso é a história da carochinha. Você não vai para o inferno, irmão. Você não vai para o inferno, irmão, principalmente se você for um espírito de luz. Você que escolhe com quem você é livre, você tem o livre-arbítrio, você escolhe com quem você vai viver, você escolhe com quem você vai andar, você escolhe quem você vai ser, né? Você escolhe, você é um espírito livre, irmão e irmã, você faz o que você quiser da sua vida. E se você for correr em quatro paredes, o que você fizer em quatro paredes, um homem e uma mulher, dois homens, duas mulheres, o que fizer em quatro paredes, o mundo espiritual não condena, não faz nada, você faz o que você achar que tem que fazer. Agora, se for promiscuidade, mais de um homem, mais de uma mulher, no motel, você tá um dia, 2 dias com outra mulher, com outro homem, com, né, outros parceiros, isso já é promiscuidade, isso aí vai pro inferno, e as coisas e os espíritos trevosos, eles que vão ser seus companheiros, né? E você vai alimentar a vontade desses espíritos trevosos, né? Porque eles vão, cada vez que você tem um vício da bebida, vício da droga, vício de passar os outros para trás, vício de falar mal, vício da arrogância, né, da ignorância, você é uma pessoa ignorante, bruta, elas quer bater, então cada vez que você tende a isso, você tem os espíritos que chegam perto de você para se acoplar, para que eles consigam sentir aquele gostinho do que eles sentiam quando estavam encarnados, porque eles não conseguem sentir quando estão desencarnados. E a mesma coisa se você faz as coisas de luz, as coisas do amor, as coisas de Deus, né?
E o que vai chegar perto de você? Os espíritos de luz, os espíritos afins, né? Tanto afins para o lado negativo, tanto afins para o lado positivo. E vão ficar junto com você e vão te ajudar você a desenvolver e fazer as coisas do bem, né? E se você for alguma coisa que puxa para o mal, vão ajudar você a puxar, fazer as coisas do mal. Então isso que faz com que a família, né? A família faz todo esse movimento. Porque daí a família vai crescendo, tios, primos, né? E tem aquelas famílias que se unem, né? E fazem aquelas festas, né? E cada vez se unem mais e tem umas coisas mais bonitas, eles se reúnem, né? As coisas maravilhosas, né? Tem famílias que são assim, são espíritos que se amam demais, né? E daí, se você tem alguém que briga, vai um primo, vai um irmão lá e tentam apaziguar e tentam puxar aquilo de novo pro bem, né? Espíritos da luz, espíritos do amor, né? Se a pessoa está nas drogas, se a pessoa está presa, faz de tudo para tirar, faz de tudo para dar amor, faz de tudo para conchegar novamente no seio da família, no seio da paz, no seio do amor. E isso é muito importante. Então, a família foi criada, né, pelos espíritos de luz para poder desenvolver, para poder fazer com que os espíritos que não eram afins se tornem afins, se perdoem, né, irmãos? Então, creio que é isso que eu queria passar para os irmãos hoje, né, irmãos? Sobre a família, sobre, né, essa parte bonita da espiritualidade que criou, né? Então, eu quero que os irmãos, né, fiquem na paz de Deus, fiquem na bênção de Deus, que a graça de Deus abunde os vossos corações, irmãos e irmãs, né? E qualquer coisa que vocês precisarem, irmãos, orem a Deus, busquem a Deus com sinceridade, com verdade, que sempre algum irmão maior da espiritualidade vai vir do teu lado, Deus vai vir do teu lado. Quem é mais fácil de você chamar é Deus, porque a centelha de Deus, como se fosse uma antena, né, está dentro de você, porque você foi um espírito criado por Deus. Então, uma centelha de Deus está dentro de você. Então, o ser mais fácil de luz de você chamar é Deus, mas você tem que estar em sintonia. Né? Não adianta você fazer as coisas erradas, e depois você está lá numa situação muito complicada, você chamar Deus, né? Daí vai ser difícil. Então, vá fazendo as coisas do bem, vá se iluminando, vá fazendo a reforma íntima, vá se melhorando, irmão. E as coisas vão entrando nos eixos e vão ficando cada vez melhor na sua vida, tá bom? Então eu espero que os irmãos tenham entendido. Deus abençoe e fique com Deus.